profeta Zacarias. Está lá no final do Antigo Testamento, nos profetas menores, capítulo de número 4. Aleluia. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 4, e o versículo de número 10. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 4 e o versículo de número 10. A linguagem que eu faço uso aqui, louvado seja Deus, pode ser um pouquinho diferente da dos irmãos, mas as palavras, tem o mesmo sentido de palavras, amém? Diz assim: porquanto aqueles que acham insignificantes os dias de pequenos trabalhos ficarão agradavelmente surpresos ao virem a pedra principal, o prumo nas mãos de Zorobabel. Então Deus me revelou que estas 7 lâmpadas representam 7 pares de olhos do Senhor que procuram em toda a terra sem cessar. Em uma outra linguagem vai dizer assim: pois quem despreza o dia das pequenas coisas. Hoje eu quero trazer uma palavra ao meu e ao seu coração, louvado seja Deus, sobre pequenas coisas e grandes resultados. Deus colocou essa palavra no meu coração para nós compartilharmos nessa noite. Pequenas coisas e grandes resultados. Pequenas pessoas, grandes feitos. Pequenos, louvado seja Deus, gestos, grandes milagres. Nós, irmãos, louvado seja Deus, temos por tendência de, como ser humano, a gente muitas vezes desprezar as coisas pequenas, desprezar as coisas poucas, desprezar, louvado seja Deus, as coisas, louvado seja Deus, que não parecem, porque muitas vezes, louvado seja Deus, no nosso dia a dia, nós estamos acostumados, nós estamos vivendo uma geração, louvado seja Deus, aonde as pessoas só pensam, louvado seja Deus, grande. Eu também sou uma pessoa que penso grande. Esses dias eu conversava com um amigo e eu dizia para ele: pequeno já basta eu penso em coisas grandes, mas a gente não pode desprezar as coisas pequenas. O próprio Deus, ou o próprio Jesus, louvado seja Deus, a própria palavra de Deus vai dizer para nós, que é Deus falando assim: seja fiel sobre o pouco, porque sobre o muito eu vou te colocar. Porque Deus primeiro, louvado seja Deus, eu quero refletir com você nessa noite. Eu quero levar você a entender por que Deus primeiro, louvado seja Deus, Ele proporciona um pouco. Por que Deus, louvado seja Deus, Ele para mim, na minha vida e na sua vida, Ele começa com um pouco. Deus, Ele pode fazer em abundância. Deus, Ele pode fazer, louvado seja Deus, do nada, louvado seja Deus, Ele te dar, louvado seja Deus, uma grande riqueza. Mas Deus primeiro, louvado seja Deus, Ele vai nos colocar sobre um pouco, como Ele diz na sua palavra, louvado seja Deus, para ver, louvado seja Deus, a minha e a sua fidelidade diante do pouco. Porque quando eu e você estivermos, louvado seja Deus, se nós nos mostrarmos, e Ele deixa bem claro: sede fiel no pouco, sede fiel no pequeno, sede fiel, louvado seja Deus, naquilo, louvado seja Deus, nas pequenas coisas. Porque louvado seja Deus, quando você for fiel, louvado seja Deus, então Deus vai fazer você subir de nível. É como na escola.
Quem estuda, louvado seja Deus, quando começa a ir na escola, louvado seja Deus, ele não começa pelo terceiro colegial, ele não começa, louvado seja Deus, pela faculdade, não, ele tem que começar pela primeira série, ele tem que começar, louvado seja Deus, pela alfabetização, porque quando ele chegar, louvado seja Deus, para que ele possa chegar na faculdade, sabendo, louvado seja Deus, das coisas pequenas primeiro, sabendo escrever, sabendo ler, que é o básico. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nesta noite? Louvado seja Deus, Ele quer que primeiro você aprenda o básico. Ele quer que primeiro eu e você, louvado seja Deus, para que depois nós vamos nos aperfeiçoando, para que Deus, louvado seja Deus, para que nós possamos ser colocados sobre o mundo. O profeta Zacarias está perguntando, louvado seja Deus, ele está dizendo, louvado seja Deus, por quê? Vocês estão desprezando as pequenas coisas. Por que, louvado seja Deus? Porquanto aquele que acham, louvado seja Deus, insignificantes os dias das pequenas coisas. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que dentro da Bíblia nós vamos encontrar, louvado seja Deus, que grandes homens de Deus, que passaram, louvado seja Deus, pelos dias das pequenas coisas, que passaram, louvado seja Deus, mas eles, louvado seja Deus, foram fiéis ali, louvado seja Deus, diante daquela situação. Louvado seja Deus, e um milagre aconteceu. A Bíblia nos conta de um profeta, louvado seja Deus, que ele vai, louvado seja Deus, e há uma profecia sobre a terra dizendo, não vai chover. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que quando, louvado seja Deus, falta chuva, falta alimento. Quando falta chuva, os rios, louvado seja Deus, secam. Quando falta chuva, louvado seja Deus, em alguns lugares, a terra, louvado seja Deus, chega a rachar. Louvado seja Deus, porque falta vitamina na terra. Louvado seja Deus, eu tive, louvado seja Deus, o privilégio de conhecer os sertões. Louvado seja Deus, no Nordeste. Louvado seja Deus, e ali você vai em determinados lugares, tem fotos ali, louvado seja Deus, que a gente vê na internet, que a gente não acredita que existe. Mas campos, louvado seja Deus, só com o esqueleto, louvado seja Deus, do boi lá no meio, porque faltou água. Louvado seja Deus, a terra toda rachada. Louvado seja Deus, porque não tem água. Tem lugares que você vai se aprofundando pelos sertões do Nordeste, que você passa por cima da ponte, era para ter um rio ali, mas não tem mais uma gota de água, porque louvado seja Deus, faltou a chuva. Louvado seja Deus, não encheu. Louvado seja Deus, não teve como aquele rio, louvado seja Deus, permanecer ali. Muitas vezes na minha vida e na sua vida, muitas vezes também falta chuva, muitas vezes também, louvado seja Deus, falta, louvado seja Deus, acontece, louvado seja Deus, de faltar a água. Que água, pastor? Louvado seja Deus, que é a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida, é a presença do Senhor, e muitas vezes o nosso cântaro, louvado seja Deus, fica vazio, a água, louvado seja Deus, mas diz a palavra do Senhor, que esse profeta, ele vai pegar o seu servo, o seu companheiro, e ele vai, louvado seja Deus, para um monte, e diz a Bíblia que ele vai ali para pedir a Deus, para que Deus manda a chuva. Quero deixar uma pergunta para sua meditação, não precisa responder para mim. Você está pedindo chuva do Senhor sobre a tua vida, você está clamando para o Senhor, Senhor, manda chuva sobre a minha vida, manda chuva, Senhor meu Deus, a chuva da sua presença. Olha o que a Bíblia diz, e eles começam a orar, e o profeta começa a clamar, louvado seja Deus, e a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que aquele profeta, louvado seja Deus, ele fala para o seu servo, para o seu moço. Todo profeta naquela época, ele tinha um moço, louvado seja Deus, que andava com ele, uma pessoa que auxiliava o profeta naquela época, e ele diz, vai lá e dá uma olhada lá para ver se já está vindo chuva. O problema nosso, irmãos, que muitas vezes nós, louvado seja Deus, pedimos chuvas para Deus, mas não ficamos atentos para Deus quando Deus quer mandar chuva na nossa vida. É como, louvado seja Deus, a história, louvado seja Deus, de um
certo pastor em um determinado lugar, que ele convida a igreja, louvado seja Deus, para orar. Louvado seja Deus, que estava faltando chuva, estava uma seca naquele lugar. Louvado seja Deus, e ele reúne a igreja, louvado seja Deus, para orar, para pedir para que Deus mandasse chuva. Louvado seja Deus, e vai todo mundo para a igreja. De repente chega uma irmã, louvado seja Deus, com um guarda-chuva desse tamanho debaixo do braço. E o porteiro fala: irmã Maria, mas por que a senhora trouxe esse guarda-chuva? Ela fala: nós viemos aqui para orar, para pedir chuva para Deus. E se nós vamos pedir chuva, é certeza que Deus vai mandar. Como é que eu vou voltar para casa depois? O problema é que nós pedimos para Deus, mas não acreditamos que Deus ele possa mandar a chuva. Nós muitas vezes clamamos para Deus, mas nós não acreditamos que Deus ele possa fazer na nossa vida. Nós muitas vezes pedimos para Deus, mas nós não acreditamos que Deus ele possa, louvado seja Deus, operar verdadeiramente o milagre. Nós colocamos o sim na frente. Eu conversava com uma pessoa esses dias, e nós estávamos falando, louvado seja Deus, sobre algo que essa pessoa queria conquistar. E a pessoa falou: se der certo, se isso, se aquilo. Eu falei: você está pedindo para quem para te abençoar? Ele falou: para Deus. Eu falei: então tira o sim. Irmão, você veio aqui buscar quem? Nós viemos aqui para esse culto nessa noite para clamar para quem? É para Deus? Então tira o sim. Comece, louvado seja Deus, a profetizar quando Deus me der, quando Deus realizar, quando a porta se abrir. Louvado seja Deus, porque vai acontecer se você acreditar. Eu vou profetizar sobre a tua vida e você recebe se você quiser. Deus vai mandar chuva sobre a sua vida. Deus vai mandar chuva sobre a sua vida. Deus vai mandar chuva sobre esse ministério. Deus ele vai mandar chuva na tua vida financeira. Deus ele vai mandar chuva, louvado seja Deus, na tua vida, louvado seja Deus, em todas as áreas da sua vida, e vai ter fruto, e vai crescer, e vai frutificar, porque Deus, louvado seja Deus, ele é poderoso para fazer na minha vida e na sua vida. E eu volto a profetizar nessa noite para você dar uma glória. Deus vai mandar chuva sobre a tua vida. Olha o que a Bíblia diz. Nós temos que ficar atentos. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que ele manda o servo e diz: vê lá se vai chover. E o servo vai, e ele olha para o céu e começa a observar, louvado seja Deus. E ele volta para o profeta e fala: ó, não tem nenhum sinal de chuva. Muitas vezes nós olhamos, irmãos, mais de uma vez até, porque a Bíblia diz que esse trajeto do profeta até o local onde ele teria uma visualização, louvado seja Deus, se haveria chuva ou não, foi feito por 7 vezes. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente olha muitas vezes uma vez, viu que não tem sinal de chuva, louvado seja Deus, a gente já desanima. A gente vai lá, louvado seja Deus, olha 2, não tem sinal de chuva, já começa a murmurar. Olha 3, louvado seja Deus, não tem sinal de chuva, louvado seja Deus, a gente já começa, louvado seja Deus, a ficar meio nervoso. Olha 4, não tem sinal de chuva, louvado seja Deus, e a gente começa, louvado seja Deus, a ficar preocupado, não tem sinal de chuva. Deus está dizendo para você, louvado seja Deus, a palavra que foi dada ao profeta é que ia ter chuva. A palavra que foi profetizada é que Deus ia mandar chuva sobre a terra. Deixa eu deixar uma outra pergunta para a tua meditação. Louvado seja Deus, o que foi profetizado sobre a tua vida? Eu e a pastora, justamente nós conversávamos sobre isso hoje. O que foi profetizado sobre a tua vida? Pastor, eu recebi cada profecia de bênção sobre a minha vida, pastor. Pastor, eu já recebi cada profecia. Louvado seja Deus, não acredita? Se foi profetizado que a porta ia se abrir, se foi profetizado que o milagre ia acontecer, que a providência ia chegar, que louvado seja Deus, que aquilo que você tem orado, Deus está ouvindo e Ele vai responder. Eu vim aqui nessa noite dizer para você: receba nessa noite, receba em nome de Jesus, receba, louvado seja Deus, porque vai chover.
Eu já disse isso aqui na igreja, mas vou repetir. Entre a promessa, louvado seja Deus, e o cumprimento dela, existe um processo chamado tempo. Entre a promessa e o cumprimento dela, existe um processo chamado tempo. E nesse processo, irmão, não é fácil. E eu quero dizer que não é uma coisa que só você vive, não. Eu como pastor também vivo. A pastora vive, louvado seja Deus. Todos nós vivemos esse processo. Deus escolheu essa forma, louvado seja Deus, de nos moldar, de nos preparar para a bênção. Porque tem bênçãos que Deus não realiza na nossa vida de imediato, porque nós não estamos preparados. Uma certa feita, louvado seja Deus, eu falei para Deus, eu tinha meus 19 anos, mais ou menos, 19 para 20 anos. E todo sonho, louvado seja Deus, de quem completa essa idade, louvado seja Deus, é ter um carro. E eu falei para Deus, Deus, eu quero um carro. Senhor, eu preciso de um carro. Senhor, eu quero um carro. Senhor, prepara um carro. Aí um dia, louvado seja Deus, eu estava no trabalho. Louvado seja Deus, lá onde eu trabalhava, a gente tinha uma certa liberdade. Então a gente colocou um rádio lá. E lá na minha cidade tinha uma rádio evangélica. Chamava Resgate FM. Aí nós estava lá, aí estava lá o pastor Nailson, no programa de rádio dele. Louvado seja Deus, e ele falou assim: louvado seja Deus, você que está aí ouvindo essa programação, que está pedindo algo para Deus, louvado seja Deus, mas você já se preparou para receber aquilo que Deus quer, aquilo que você está pedindo para Deus? Aí na pregação que ele estava pregando, ele falou assim: você está pedindo para Deus um carro, louvado seja Deus, mas você já tirou a carta? Você já pediu, você já tirou a sua habilitação? Porque Deus não vai dar carro para quem não tem habilitação, porque é contra a lei. Por que eu estou contando isso? Para você entender uma coisa importante. Louvado seja Deus, se você está preparado para receber o que você está pedindo para Deus? Você está se preparando para receber aquilo que está, louvado seja Deus, você veio, louvado, você está pedindo para Deus, mas com o guarda-chuva, louvado seja Deus, preparado. Você está pedindo para Deus, louvado seja Deus, mas com a tua vida toda organizada. Você está pedindo para Deus, louvado seja Deus, com tudo, louvado seja Deus, você está preparado para receber o que você está pedindo para Deus? Olha o que o profeta disse, louvado seja Deus. Aí aquele moço vai a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, louvado seja Deus, a quinta vez. A Bíblia não fala, mas louvado seja Deus, talvez ele tenha dito para o profeta: ei profeta, acho que não vai chover não, já faz 5 vezes que eu fui olhar lá e não tem nada. Ei, louvado seja Deus. A Bíblia diz que quando ele chega, louvado seja Deus, pela 7ª vez, e ele olha para o céu, louvado seja Deus, o moço vê uma nuvem. Só que quando nós queremos ver a resposta de Deus, nós queremos ver logo as coisas grandiosas. Não, muitas vezes Deus vai mostrar primeiro o pequenininho. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que o que foi mostrado para o profeta, louvado seja Deus, para o moço, louvado seja Deus, foi uma nuvem. Uma nuvem, louvado seja Deus, carregada, mas que era uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas sabe o que eu comecei a entender quando eu estava lendo esse texto? Sabe o que eu comecei a entender? Era do tamanho da mão de um homem para ele, porque aí ele estava aqui embaixo, louvado seja Deus, e a nuvem estava lá no céu. Mas se ele pudesse voar em direção à nuvem, ele ia entender que aquela nuvem era gigante. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Se você, louvado seja Deus, nós estamos aqui na terra, louvado seja Deus, Deus está lá no céu. Mas sabe que se eu e você pudéssemos voar até o céu, nós íamos entender que o que Deus está preparando para mim e para você é grandioso. Que aquilo que Deus está preparando para nós, louvado seja Deus, é coisa grande. Pode estar parecendo pequena aqui, mas é por causa da minha e da sua, louvado seja Deus, distância do céu. Mas se nós descermos da
oração, se nós descermos, louvado seja Deus, na presença de Deus, nós vamos subir até a alva e vamos entender que o que Deus tem para nós é grande, é grande, é grande. Quando Ele volta, louvado seja Deus, Ele diz: tem uma nuvem do tamanho da mão do homem. E aí vem a voz do profeta e diz: vai lá e diz para Acabe se apressar, porque está vindo chuva. Sabe qual é o problema, irmão? Nós desprezamos as pequenas coisas. Louvado seja Deus, talvez a Bíblia não diz, mas aquele moço deve ter dito: mas é uma nuvenzinha. Louvado seja Deus, mas vai lá dizer que está vindo chuva. Vai lá avisar que está vindo chuva. Sabe o que eu quero dizer para você? Profetiza. Pode ser o que você está vendo, pode ser pequeno, mas começa a profetizar que vai vir chuva. Começa a profetizar, começa a anunciar: vai vir chuva. Ah, pastor, a minha família, louvado seja Deus, diz que na minha vida não vai chover, que não vai acontecer. Começa a anunciar para eles: está chegando aí, está chegando a minha bênção, está chegando o dia da minha vitória, está chegando o dia, louvado seja Deus, que Deus vai me abençoar. Está chegando o dia. Se você crê, levanta a sua mão, dê um glória, misture com aleluia nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Está chegando, pode estar parecendo pequeno agora, pode estar parecendo distante agora, pode estar parecendo que está longe, louvado seja Deus, mas Deus manda eu dizer para você nesta noite: está chegando, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando. Aleluia. Pequenas coisas e grandes resultados, uma pequena nuvem, louvado seja Deus, mas que está anunciando, louvado seja Deus, uma grande chuva. Deus está dizendo: parece pequeno agora, parece distante agora, mas Deus está dizendo: vem uma chuva tremenda para a tua vida, vem uma chuva de bênçãos tremenda sobre a tua vida. Oh, aleluia. A Bíblia fala, louvado seja Deus, de uma menina pequenininha. Eu até preguei sobre ela esses dias em outra igreja. Louvado seja Deus, uma menina que ela foi arrancada da sua casa. Louvado seja Deus, foi levada como escrava. Ela tinha tudo para o coração dela azedar. Ela tinha tudo, louvado seja Deus, para ela ser uma menina triste, para ela ser uma menina alegre. Ou melhor, para ela ser uma menina, louvado seja Deus, rebelde. Uma menina murmuradora. Ela tinha tudo, louvado seja Deus, para ser uma menina, louvado seja Deus, que infeliz. Ela tinha tudo para dizer: não, eu não vou falar mais de Deus, eu não vou mais, louvado seja Deus, eu não vou mais falar da palavra de Deus, eu não vou falar de Deus, porque Deus não fez o que eu estou esperando. Mas a Bíblia diz que na casa que ela foi levada havia um homem, e esse homem estava leproso. Esse homem estava sofrendo, e o homem que estava sofrendo era o homem que tinha arrancado ela da casa dela, que tinha tornado ela uma escrava. Era o homem, louvado seja Deus, que tinha levado ela, louvado seja Deus, para a casa dele, louvado seja Deus, para ela trabalhar, louvado seja Deus, como escrava. Mas aquela menina, louvado seja Deus, lá dentro daquela casa, ela deu um grande testemunho. Era uma menina pequena, a Bíblia não fala a sua idade, a Bíblia não fala, diz apenas que era uma menina. Mas aquela menina começa a testificar: se o meu Senhor estivesse diante, louvado seja Deus, do profeta que está em Samaria, louvado seja Deus, ele seria curado da sua lepra. O que é que você está profetizando? Louvado seja Deus, você ainda está dizendo, louvado seja Deus, mesmo que Deus não fez na sua vida, mas você está dizendo que Deus faz. Mesmo que Deus não fez na minha vida, mas eu continuo dizendo para que Deus faz. Eu tenho um amigo que ele é pastor, louvado seja Deus, de uma igreja que é menor que essa. E ele está, louvado seja Deus, lutando lá com o ministério dele. Igual nós aqui. Poucas pessoas, os irmãos que, louvado seja Deus, congregam lá, hora vem, hora não vem. Tem dia que está todo mundo, tem dia que falta todo mundo. E ele, louvado seja Deus, ele veio conversar comigo
Cosme. E ele veio reclamar. E ele veio, louvado seja Deus, vamos dizer assim, louvado seja Deus, se abriu comigo, pastor, está difícil. Eu poderia também chegar e começar a falar, meu irmão, que luta. A minha igreja é do mesmo jeito, a minha igreja está complicada. Eu poderia falar isso para ele. Mas a minha palavra para ele foi, pastor, fica firme. Deus vai te abençoar, do mesmo jeito que Deus vai abençoar a minha, vai abençoar a sua, nós vai crescer junto, o milagre vai acontecer, porque nós muitas vezes, irmãos, em vez de nós darmos uma palavra de ânimo para a pessoa, nós começamos, louvado seja Deus, a sentar com ele para reclamar. Nós, louvado seja Deus, nós temos que sentar com aquele que chora, mas para animar ele, nós temos que dar uma palavra de esperança para ele. Se nós não acreditamos, louvado seja Deus, nós não podemos contaminar os outros com a nossa incredulidade. Nós não podemos, nós temos que contagiar as pessoas com a nossa fé. Louvado seja Deus, se você e eu estamos aqui nessa noite, é porque nós temos fé, e nós precisamos contagiar os outros com a nossa fé. Tem pessoas que estão desanimadas. Você fala para ele, louvado seja Deus, bom dia. A pessoa fala, bom dia, tá? É um dia bom, bom dia. Não, irmão, bom dia. Tudo, em nome de Jesus, seu dia vai ser uma bênção. Em nome de Jesus, seu dia vai ser abençoado. Em nome de Jesus, louvado seja Deus, nosso dia de trabalho vai ser um dia de bênção. Nós vamos ser abençoados. Tem pessoa que chega no trabalho e fala, hoje já vai ser um dia complicado. Hoje vai ser o dia que o gerente vai pegar no meu pé. Hoje vai ser o dia, louvado seja Deus, que o patrão, louvado seja Deus, vai estar com o ovo virado. Não, irmão, hoje vai ser o dia que eu vou ser mais abençoado no meu trabalho. Hoje vai ser o dia que você tem que profetizar. Louvado seja Deus, não deixe o teu coração azedar. Louvado seja Deus por causa das situações contrárias. Louvado seja Deus, aquela menina, louvado seja Deus, era uma pequena menina, mas ela tinha um grande testemunho. Se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele seria curado. Se você estiver diante do Deus que eu sirvo, se você estiver diante do Deus que eu adoro, se você estiver diante do Deus que eu glorifico, eu tenho uma palavra do céu para a tua vida, a sua bênção será completa. Glória a Deus. As pessoas muitas vezes veem a gente, louvado seja Deus, comemorando, a gente, louvado seja Deus, falando, você não tem problema não, pastor? Já perguntaram para mim. Você não tem problema? Não tem problema. E um monte ainda, se eu contar os meus problemas para você, louvado seja Deus, você vai chorar. Outro dia eu brinquei com uma moça, louvado seja Deus, eu falei para ela, se eu contar os meus problemas para você, você vai chorar comigo e ainda vai me dar R$200. Louvado seja Deus, eu tenho, louvado seja Deus, eu tenho problema, mas eu tenho um Deus que resolve o problema. Os que eu posso resolver, eu vou lá e resolvo, mas os que eu não posso, louvado seja Deus, eu entrego tudo na mão dele. Qual é o testemunho que você está dando? Ah, pastor, mas eu ainda não tenho um testemunho, sim, louvado seja Deus, para contar, mas conte os pequenos testemunhos, porque Deus, louvado seja Deus, quando você contar os pequenos, louvado seja Deus, Deus vai te dar o grande. Quando você contar, pela graça de Deus eu estou vivo, pela graça de Deus eu estou respirando, pela graça de Deus eu ando, pela graça de Deus eu enxergo, pela graça de Deus, louvado seja Deus, eu falo, pela graça de Deus, louvado seja Deus, eu estou aqui, louvado seja. Aí, meu irmão, quando você começar a glorificar Deus pelas pequenas coisas, pelos pequenos testemunhos, vem coisa grande para a tua vida, vem coisa grande para a tua vida, vem coisa grande para a tua vida. Tem alguém que crê e pode dar uma glória nessa noite? Aleluia. Um pequeno homem, uma grande vitória. A Bíblia fala de Davi. Quem era Davi? Um menino numa casa com vários irmãos. Olha o que a Bíblia diz. Mas ele era o menor da casa. Ele era o desprezado, ele era o humilhado, ele era, louvado seja Deus, aquele, louvado seja Deus, o qual, louvado seja Deus, ficava distante da casa. Um dia a Bíblia diz que
louvado seja Deus, a casa dele recebe o profeta, recebe, louvado seja Deus, um aviso ao profeta Samuel, vem aí. Quando era recebido o comunicado que um profeta vinha na casa, era como, louvado seja Deus, se, vamos dizer assim, o presidente da república viesse aqui. Então tinha que ter uma organização para, louvado seja Deus, receber ali o profeta. Os moradores da casa tinham que colocar as melhores vestes. Louvado seja Deus, tinha que ter, louvado seja Deus, tinha que ser posta uma mesa para o profeta. E sabe o que a Bíblia diz? Que, louvado seja Deus, que o Davi, louvado seja Deus, ele estava ali, eu acredito que ele estava animado para a visita do profeta. Nossa, eu vou conhecer o profeta. Nossa, eu vou receber o profeta vai vir aqui em casa. O pai dele olha para ele e fala: isso não é coisa para criança, menino. Vai cuidar do seu serviço. Muitas vezes isso acontece comigo e com você. Alguém olha para você e diz: isso aí não é coisa para você não. Isso daí não vai acontecer na tua vida não. Isso daí não vai, pode esquecer, pode parar de pedir, pode parar de buscar, pode parar. Não sei se já aconteceu isso com você, mas alguém já me disse isso algumas vezes. Para, isso daí, louvado seja Deus. Uma vez eu lembro que eu estava num culto, louvado seja Deus, numa casa, e eu estava com um violão assim, sentado num banquinho, praticamente atrás da porta. Mas Deus, quando Ele quer falar comigo, Ele quer falar com você, você pode, louvado seja Deus, estar do lado de fora. Deus vai lá, louvado seja Deus, Deus leva o profeta lá onde você está. Eu estava atrás da porta, praticamente escondido atrás da porta. Tinha uma irmã que ela chamava Natalina, não é a Natalina lá de Marília não, é outra. Aí, louvado seja Deus, a irmã Natalina chegou para mim e falou assim: louvado seja Deus, eis que eu te vejo andando em pássaros de ferro, louvado seja Deus, vai voar para as nações, que não sei o que. Quando acabou o culto, tinha um amigo meu, ele falou para mim assim: pai, não acredita nisso aí não. Esse negócio aí não é para nós não. Nós aqui, louvado seja Deus, nessa cidade, na época, louvado seja Deus, eu e ele, nós dividíamos uma Monarch, aquelas bicicletas antigas. Nós andávamos de Monarch para ir nos cultos, né? Louvado seja Deus. E ele falou: não acredita num negócio desse aí não. Ora eu pilotava, ora ele ia na garupa. Você acha que nós vamos andar de avião? Você acha que você vai andar de avião? Para a glória de Deus, passou-se os anos. Eu fui para a Argentina de avião, eu fui para o Paraguai de avião, eu fui, louvado seja Deus, para o Equador de avião, louvado seja Deus, eu fui, louvado seja Deus, viajei para o Nordeste várias vezes de avião, e eu vim aqui profetizar sobre a tua vida. Se alguém está dizendo para você que você é pequeno demais para as bênçãos que Deus tem, que Deus tem prometido na tua vida, eu profetizo sobre a tua vida. A palavra de Deus diz assim, que Deus escolhe aqueles que não são, louvado seja Deus, para fazer ser. Se alguém fala que na tua vida não vai dar certo, que o teu fim, louvado seja Deus, é do jeito que você está, é da forma que você está, Deus te trouxe nesse culto para dizer para você: eu sou o Deus que muda a história. Quem pensa que é, louvado seja Deus, não é nada, porque eu pego quem não é para fazer ser. Eu pego, escolho as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Olha o Davi, o menor da casa. E a Bíblia diz que Davi, louvado seja Deus, ele vai, louvado seja Deus, e ele obedece o pai. Deixa eu fazer um parênteses e eu vou caminhar para o encerramento. Louvado seja Deus, aquele que para que Deus ele possa fazer grandes coisas na nossa vida, nós precisamos ser obedientes ao Pai. Porque muitas vezes nós pedimos para Deus fazer, daí quando Deus vai dar o caminho, a gente começa: esse caminho é muito difícil, esse caminho não vai dar certo, eu não vou fazer isso daí não. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que ali, louvado seja Deus, Davi, ele foi desprezado. O pai falou: vai para o pasto, vai para lá,
vai cuidar das ovelhas. E ali os irmãos dele tudo rindo, falando, pensou que ia conhecer o profeta, pensou que, às vezes acontece com a gente, irmão, alguém olha para nós e fala, pensou que ia dar certo, né? Pensou que ia acontecer na sua vida, né? Pensou que, louvado seja Deus, que ia ser melhor que nós, né? Pensou, era o que os irmãos de Davi estavam dizendo. Eu não sei o que estão dizendo ao seu respeito, mas eu vim aqui nessa noite com uma palavra profética para a tua vida. Louvado seja Deus, Deus vai mudar a tua história e vai surpreender aquele que duvidou de que Deus é Deus na sua vida. Samuel chega. Quando Samuel revela, louvado seja Deus, a missão que ele veio cumprir naquele lugar, porque Samuel estava ali, louvado seja Deus, para ungir o novo rei. E aí está todo mundo lá. Um começa a olhar para o outro, louvado seja Deus, dizendo, o rei vai ser eu. O rei vai ser eu. E aí diz a Bíblia que forma uma fila. E começa a passar os filhos de Jessé. Passa o primeiro. Passa o segundo. E sabe o que Deus vai dizendo? Não é esse é o rejeito. Vai passando o outro, esse é o rejeito. Vai passando o outro, esse é o rejeito. Vai passando o outro, esse também eu não quero. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz assim, acabou-se os mancebos. Acabou, não tem mais ninguém. É assim que Deus faz. Aí ele vai perguntar, tem mais alguém? Sabe o que Deus está dizendo? Vai dizer Deus para mim e para você nessa noite. Deus está dizendo, você pode até ser o último da fila, mas Deus mandou profetizar para nossas vidas nessa noite. Deus vai inverter a fila. Eu vou profetizar de novo para ver se tem alguém que está entendendo o que eu estou pregando. Deus vai inverter a fila. Louvado seja Deus. Podem até ter te colocado fora da lista. Podem até ter te colocado, louvado seja Deus, fora, dizendo que para você, louvado seja Deus, você ter te riscado. Mas Deus, louvado seja Deus, a Bíblia diz, não vai ter banquete enquanto Davi não chegar. Não vai ter festa enquanto você não chegar. Não vai ter, louvado seja Deus, não vai ter, louvado seja Deus, alegria enquanto você não chegar. A Bíblia diz que Davi estava lá no pasto. E aí Jessé é obrigado a dizer, não tem mais um, mas ele está lá no pasto. Sabe o que eu quero dizer, irmão? Você pode estar na pior situação da sua vida, mas Deus vai te tirar dessa. Deus vai te tirar dessa. Eu vim aqui profetizar hoje. Deus vai te tirar dessa. Tinha uma irmã, e eu termino com esse testemunho. Tinha uma irmã, louvado seja Deus. Ela era filha de um homem muito rico, mas era uma filha bastarda. Ela foi uma filha que esse homem arrumou fora do casamento. E esse homem não quis registrar, esse homem não quis, louvado seja Deus, dar a paternidade para essa moça. E um dia esse homem morre. E esse homem, ele era dono de uma rede de supermercados lá no Nordeste. E aí, louvado seja Deus, os dois filhos ficaram ali, louvado seja Deus, com a herança do pai ali. E alguém, louvado seja Deus, ali falou, vocês podiam agora abençoar a irmã de vocês, vocês podiam fazer alguma coisa para ela. E aqueles dois moços, aqueles dois homens falaram nada disso. E eles eram duas pessoas que não se casaram, que não tiveram outros filhos. Um foi fazer uma viagem de helicóptero. O helicóptero caiu, morreu. O outro, louvado seja Deus, teve uma doença que ninguém conseguia explicar, ninguém conseguia achar a causa. E aí para quem ia ficar toda a herança? Ele não tinha outra opção, mandou chamar uma irmã que vivia, louvado seja Deus, de favor numa casa, que tinha 4 filhos, louvado seja Deus, que estava ali passando necessidade, e eles nunca quiseram ajudar aquela mulher. Mas aquela irmã, ela permaneceu firme no caminho do Senhor. E aquele homem, louvado seja Deus, antes de morrer,
Ele não tinha para quem deixar, louvado seja Deus, os negócios, e foi obrigado a deixar para ela. Sabe o que Deus está dizendo? Deus vai te chamar. Louvado seja Deus, pequenas pessoas, louvado seja Deus, mas grandes milagres. Nós somos pequenos na presença de Deus, mas Deus vai realizar grandes milagres. Deus vai realizar grandes milagres.